todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos ao Movimento de Conexão. O Movimento de Conexão ele é desenvolvido pela Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. E hoje, no nosso encontro, tem a participação da Comissão de Direito e Processo do Trabalho, né, com o Dr. Celso Davi. O Movimento de Conexão ele nasceu de uma ideia de trazer nesse processo de pandemia informações para que nós, enquanto advogados e cidadãos, tivéssemos ferramentas para transitar sobre isso. Como emocionalmente a gente precisa estar bem para poder atuar na advocacia. E agora, nesse segundo momento, a ideia é fazer as conexões das comissões, trazendo, então, pessoas e palestrantes com enfoque dentro da área jurídica, com reflexão sistêmica. Então, hoje a nossa convidada é a doutora Wanda Ramos, e eu vou passar a palavra para o doutor Celso, para ele falar um pouquinho da comissão também. Obrigado pelo convite, doutora Roberta. É muito bom poder participar com vocês, dividir esse tempo ouvindo a doutora Wanda. Agradecer a doutora Wanda por nos presentear aí com o seu tempo, seu conhecimento, suas experiências no direito. Eu comentava com a doutora Wanda, né, e com a doutora Roberta, que o direito sistêmico eu vejo como um instrumento, eu não sei nem se é um instrumento, uma ferramenta, um método para a gente conseguir, para a gente buscar realmente a eliminação do conflito. Fazer com que a gente consiga desaparecer com o conflito e não apenas gerar possibilidades de compensações numa lide, né? Então, eu sou um amante do direito sistêmico, conheço pouco, preciso estudar bastante, por isso que eu tenho assistido todas as lives que a doutora Roberta tem programado para assimilar o máximo possível. E do direito do trabalho nós temos feito algumas lives também, trazendo juízes, desembargadores, operadores do direito, advogados, também falando um pouquinho sobre essas mudanças que nós tivemos na legislação trabalhista nesse momento da Covid. Eu convido a todos vocês para estar participando conosco também nesses eventos. Obrigado, doutora Roberto, obrigado, doutora Wanda. Obrigada a você, doutor Celso. Eu vou abrir também a palavra aqui, então, para a doutora Isabel, que é a vice-presidente da UAB Itaquera. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Sim. Estão me ouvindo? Então, coloquei um fone porque estou com barulhos externos hoje. É um prazer recebê-la, doutora Wanda. Nós ficamos extremamente honrados com tantos participantes, tantos palestrantes de outros estados, e como a doutora Roberta colocou, a gente tem se conectado cada vez mais. E eu acredito que, em termos de comissão, nós temos diversas comissões temáticas, e eu acredito que nunca estivemos tão conectadas. Hoje nós temos, por exemplo, mais 2 encontros de presidentes de comissão, que um às 17h30, outro às 18h, então todo mundo naquele apoio, a gente vai se dividir, cada um ouve um pouquinho do outro, e é um momento que está tendo tantas mudanças em tantas áreas, tantos desafios diários, né, tantas portarias, tantos regulamentos, tantos regimentos. E eu parabenizo a Roberta por organizar, estruturar esse movimento de conexão e aliar isso às comissões, né, trazendo informações temáticas para que o advogado se sinta um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo em todo esse contexto, mas que ele não deixe de ter o conhecimento, né? Que ele não deixe de se atualizar. Então, eu parabenizo ao Dr. Celso também, que aceitou aí o convite, o desafio, e fica aí o nosso agradecimento também a todos e todas que estão na sala. Obrigada. Obrigada, doutora. E é isso, a ideia é trazer as reflexões sistêmicas mesmo. As comissões temáticas, elas já têm trazido a questão técnica,
né, como o doutor Celso está desenvolvendo, como outras comissões, a doutora Alcione hoje com da igualdade racial, que também vai ter um trabalho. Então, aqui a ideia é trazer as reflexões sistêmicas mesmo. E hoje a nossa convidada, com muita alegria, é a doutora Wanda, juíza do trabalho do TRT da 18ª Região, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Espera só um pouquinho aqui para a gente tirar o áudio. Isso. Agraciada com a menção honrosa do Prêmio Conciliar é Legal do CNJ em 2017, na categoria Instrutores em Mediação e Conciliação, professora e palestrante, facilitadora de constelação familiar na Justiça do Trabalho. E aí você vai falar sobre o livro, e aí eu deixo você comentar sobre o livro, então. Doutora Wanda, gratidão por ter aceitado aqui o nosso convite, e a palavra é sua. Obrigada, muito obrigada. Bom, eu só tenho a agradecer essa interlocução, essa oportunidade que a OAB de Itaquera, por meio desse movimento, nos proporciona a todos com essa troca de experiências, né? Porque, na verdade, o objetivo dessas lives é uma troca de experiência, não é aula, né? Então, eu quero já logo iniciar dizendo que não se preocupem, porque eu não vou falar de medida provisória ou nem da compreensão sistêmica das inúmeras portarias do CNJ, do CSJT, do TRT-18 sobre como que faz audiência virtual e como que lida com prazo e tal. Vamos deixar as aulas para outras comissões, né? O objetivo aqui é a gente compartilhar algumas vivências e experiências na área da compreensão sistêmica da nossa atividade como operadores do direito, né? Então, agradeço a doutora Roberta pelo convite, o doutor Celso por essa interlocução que a gente já começou, fico muito grata, né, por essa receptividade, doutora Isabel, que cheia de comissões e de reuniões, nos brinda com a sua presença aqui. Eu fico muito honrada com essa interlocução. O operador do direito, ele não faz nada sozinho. A gente não, em lugar nenhum a gente está sozinho, né? Mas um juiz, sem o trabalho dos advogados, ele não pode ser juiz, e o contrário é verdadeiro, e eu com a minha equipe de apoio no tribunal, enfim, a gente participa juntos de um destino comum, que é o judiciário neste momento presente, né? E eu tenho conversado aqui em Goiânia. Nós temos um grupo, já fizemos um projeto apoiado pelo TRT-18 de constelação trabalhista, que tem sido muito instigante, e a interlocução com os advogados tem sido muito rica. E eu não recuso, viu, gente? Assim, convite de advogado eu não vou recusar nunca, porque é uma necessidade que nós temos neste momento de expor os recursos que a visão sistêmica pode nos proporcionar, com vistas a uma atuação mais leve, principalmente diante dessa crise enorme que nós estamos vivendo e no pós-crise, que vai nos exigir demais de todos nós, né? Eu gostaria só de falar do meu prazer de estar em contato com a doutora Roberta, com quem eu participo de um projeto editorial, de um livro da editora Líder, né, que muito me honrou ter participado dele, e ela entrou com um artigo que é primoroso, né? O livro é Pensamento Sistêmico, acho que dá para, né, ver aqui, e o artigo da doutora Roberta é sobre um tema que me é muito caro, né, que são as ordens da ajuda aplicadas aos profissionais do direito. Esse é um tema de muita reflexão, inclusive nós estamos iniciando semana que vem um grupo de estudo também pelo Zoom do livro do Bert Hellinger sobre as ordens da ajuda, exatamente para que a gente possa nos ajudar nesse momento que é muito sufocante. O profissional do direito, como a doutora Roberta mesmo fala no artigo dela, ele se sobrecarrega muito facilmente, né? Nós queremos fazer justiça, nós queremos carregar o mundo, nós queremos salvar o outro, né? E aí a gente se emaranha, ou a gente se enreda, ou a gente se compromete muito além de uma ajuda que é profissional, quando a gente quer abarcar
mais do que a nossa condição e o nosso lugar nos permite, segundo as ordens e as leis sistêmicas de Bert Hellinger, né? Bom, como o nosso negócio aqui é um bate-papo, vou pedir para vocês, se tiverem perguntas, vão anotando aí. A doutora Roberta, doutor Celso, por favor, depois me passem, que eu vou fazer um passeiozinho na minha experiência, tá? Se me permitem. Eu queria muito ter entrado em contato com o trabalho de Bert Hellinger do jeito que o doutor Celso entrou, né? Que ele nos falava agora há pouco. Eu estava fazendo um curso onde um dos módulos era o direito sistêmico, as constelações familiares, e eu quis agregar isso para a minha profissão, porque eu estava buscando recursos mais ricos para adicionar ao meu trabalho como operador do direito. Então, eu me deparei com as constelações ou com o direito sistêmico, fiquei um pouco reticente, depois curioso, depois entusiasmado, né? E hoje eu tenho certeza que ele consegue ter esse olhar diferenciado para as relações, porque, como ele bem disse, no direito sistêmico trata-se de acabar com a guerra e não de vencer a batalha, né? E nós, operadores do direito, nós fomos treinados para batalhar, para guerrear, né? E para fomentar, inclusive, e continuar com a guerra, né? Quem passou pela faculdade já sabe daquelas piadinhas sistêmicas, né? De como o processo de inventário cuida de várias gerações. Então, a gente aprende recursos, aprende os meandros da lei para fazer o que a gente quiser, no sentido de ou acabar ou prorrogar com um conflito. Essa é a nossa técnica, né? Mas no meu caso não foi assim não, viu, doutor Celso? No meu caso, eu cheguei às constelações por estar atolada até a tampa de sofrimento psíquico e emocional na minha vida, né? Então, tem dois jeitos de chegar na compreensão sistêmica, segundo Bert Hellinger. A gente fala segundo Bert Hellinger porque a compreensão sistêmica está em todo lugar hoje, todas as disciplinas falam, né? Mas que a gente está trabalhando com o método de Hellinger. Então, é por isso que a gente fala compreensão sistêmica segundo Bert Hellinger, né? Os 2 meios de chegar a esse manancial que ele nos deixou ou pela dor ou pelo amor, né? Ou você quer agregar na sua profissão, ou você está precisando se salvar, né? E esse era o meu caso, né? Isso foi em 2002, né? Eu tenho 27 anos de magistratura e eu tenho já esse tempo todo aí de participação ou de contato com a disciplina e com a teoria e com a prática das constelações familiares. E eu fui buscar exatamente porque eu estava me sentindo muito sobrecarregada na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Meu trabalho não tinha a leveza e a alegria e o entusiasmo que tem hoje, né? Exatamente porque eu estava me havendo, eu estava gastando muita energia com as questões de ordem e de falta de posicionamento de ordem e de exclusões na minha família, né? E eu logo no primeiro módulo, no primeiro workshop que eu participei, eu levei eu tive a lição que depois eu aprendi que é a lição mais efetiva que um juiz pode dar das pessoas, né? Meu professor, na época ele era o facilitador, depois eu via fazer cursos com ele, ele me deu o que eu precisava e não o que eu queria. O primeiro workshop, eu fui lá colocar um tema, mas na hora que ele vai peneirando, a questão era muito outra. E eu saí, assim, fiquei muito frustrada. Falei, não, mas eu queria um tema de relacionamento. E o que sucedeu foi relacionamento, mas só que com meu pai e com a minha mãe. Eu falei, mas eu não tenho nada para tratar. Eu fiz 7 anos de psicanálise, eu não preciso mais voltar no meu pai e na minha mãe. Mas aí é aí que a gente vê... como diz o goiano, onde a porca torce o rabo, né? É aí que a gente vê que a gente sabe algumas coisas teoricamente, mas não de vivencial, né? A gente
não sabe de teoria, mas não mudou a postura, não adianta nada, né? E daquele workshop em diante, eu comecei a estudar as leis sistêmicas, que é o nosso material, nosso diamante para os operadores do direito que usam a compreensão sistêmica, são as leis sistêmicas, não são as constelações familiares, né? Eu devo deixar muito claro, desde logo, que as leis sistêmicas elas se aplicam a todos os processos. Esse é um negócio, é uma pergunta muito frequente, muito recorrente, que as pessoas me fazem. Olha, você como juíza sistêmica, ou juíza que tem essa postura sistêmica, em que processos que você aplica a compreensão sistêmica? E olha que eu falo todos. Isso surpreende as pessoas, todos. Porque as pessoas querem, assim, esse negócio de constelação é aplicável em vara de família. Então, na Justiça do Trabalho, deve ser aqueles processos de briga entre irmão com irmão, sobrinho contra tio, pai com... Porque existe isso lá, né? Ou processos de acidente do trabalho, de doença profissional, porque tem um fundo emocional e é muito claro essas questões. O justa causa, depressão, e as pessoas acham que é nesses processos que se aplica. Sim, neles também, né? Eles também são beneficiados, mas a compreensão sistêmica, ela muda a nossa postura, e uma vez que muda a nossa postura, nós temos essa compreensão de todos os processos como aptos a uma intervenção, que não é necessariamente uma constelação. Tá? A constelação a gente usa com muita parcimônia, e eu ousaria falar que o nosso projeto, o projeto que nós temos feito aqui no TRT 18, com juízes, servidores e advogados, e inclusive foi fomentado por 2 advogadas, elas que pediram, doutora Wanda, que são minhas alunas de um curso lá em Brasília, que o meu módulo que eu ia dar está suspenso por causa dessa pandemia, né? Mas elas chegaram e falaram assim, doutora Wanda, não é possível, a senhora é professora nossa lá em Brasília, nós estamos aqui, nós estamos entusiasmados, vamos colocar um processo num grupo? Falei, vamos, na hora, agora, que dia? E nós começamos a fazer uma listinha e, de repente, a gente tinha 50 nomes para fazer um grupo de constelação. E nós fomos para esse grupo. Nós tivemos 3 encontros. E desse grupo é que formou, desses workshops que nós fizemos, é que se formou o grupo de estudo sobre as leis sistêmicas, sobre as ordens da ajuda, né? Porque nós percebemos que quem precisa de constelação, quem precisa ir para o seu próprio lugar, quem precisa aprender sobre as ordens da ajuda é o profissional do direito. É o profissional do direito. Porque é ele que vai ser o maestro, ele que vai ser o protagonista de uma reconciliação entre as partes. É o advogado, quando recebe no escritório o seu cliente, é que é o primeiro mediador, o primeiro profissional que vai atuar sistemicamente e é o primeiro profissional que pode começar uma reconciliação. Mas também é esse profissional que pode continuar a guerra, que pode, né, promover uma guerra ou continuar com a guerra entre as partes, dependendo da sua postura. Né? E me marcou muito, recentemente, uma audiência em que era uma causa que... uma causa que era talhada para fazer um acordo e a reclamada estava muito aborrecida, muito magoada, né? Uma causa de empregado e empregador doméstico, e ela estava muito aborrecida. E eu não entendi aquilo, né? Assim, não entendi assim, porque minha primeira posição é não entender aquilo. Né? Minha primeira postura em sala de audiência é eu não sei o que está acontecendo. Porque só se eu não souber é que eu vou ter curiosidade para perguntar legitimamente, né? E não impor uma preconcepção sobre o que está acontecendo. E eu fui perguntar por quê, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? no processo. E ela falou assim, não, porque na realidade não houve a rescisão indireta, não houve o que está sendo alegado na petição inicial. Houve um abandono de emprego no momento em que eu estava precisando muito. E mostrou uma cicatriz recente de uma cirurgia que ela tinha feito para tirada de um nódulo na tireoide, né?
E aí aquilo assim, derruba aquela história de que é só uma versão que está certa, né? Agora, que a gente sabe, eu, na minha posição de juíza, sei que cada lado traz uma versão, isso é claro, eu tenho 27 anos de magistratura, então eu já aprendi que são duas versões e eu preciso investigar, né? Mas os advogados não sabem disso. Eles sabem na teoria, mas eles não agem como se soubessem que a questão do cliente dele é só uma versão. Eles se comprometem com a história que é levada e se comprometem amorosamente. Eles se comprometem de corpo e alma, né, com a versão de cada um dos clientes. E ele não sabe que a versão da outra parte é tão legítima quanto. Tem dificuldade, porque ele é parcial, gente. É assim, né? É assim mesmo, né? E aí, quando essa reclamada falou em público, na audiência, você está travada, Roberta? Eu também estou? Ou pode prosseguir? Tá. Quando falou que ela estava magoada e apontou que as verbas rescisórias era coisa de... Vou chutar aqui, mas dentro da mesma proporção, né? A verba rescisória 5 mil, dano moral 50 mil. E que aquilo tinha abalado ela profundamente e que ela estava magoada com a reclamante a propósito dessa atitude. O advogado da reclamante, isso eu louvo os advogados, por isso que eu falo assim, tá nascendo uma nova geração. Em vez dele se defender, em vez dele justificar, em vez dele atacar, ele falou assim, doutora Wanda, ela chegou no meu escritório muito magoada. Eu até arrepio, gente. Toda vez que eu conto essa história, eu arrepio de tanto que isso me emocionou. Ela chegou no meu escritório magoada. O advogado não tem instrumento jurídico para traduzir a dor do cliente. O máximo que a gente consegue é colocar um dano moral, que é para sinalizar para o outro lado que existe uma dor de outro lugar que não é a lei especificamente. Então, assim, isso simplesmente abaixou o clima litigioso na hora. Sabe? Ficou todo mundo emocionado. Né? A reclamada pôde ver que aquilo não era uma construção maligna da sua empregada, que partilhou da intimidade do lar dela por quase 10 anos. Né? A reclamante viu que ela estava magoada por uma questão que ela, reclamante, não tinha tido responsabilidade. Né? E os advogados começaram a perceber que existe uma dinâmica entre eles, que isso a análise transacional fala muito bem, que é a questão da dinâmica da vítima e do algoz. E que o juiz e o advogado, e o conciliador, e os operadores do direito precisam estar muito atentos para não entrar no papel de salvador. Porque aí cria a triangulação, que é uma forma de comunicação da qual é muito difícil de sair. Né? Que depois de Eric Berne, que criou a análise transacional, veio o Karpman e criou até uma ferramenta mais simplificada para entender isso, que é o triângulo dramático de Karpman. E eu tenho usado isso nas audiências, os advogados têm ficado assim, eles têm se dado conta do reflexo da postura deles no outro e o quanto isso favorece ou dificulta um acordo. Então, essa é uma postura sistêmica que eu tenho de colocar as questões sem precisar de parar a audiência, de propor uma constelação familiar, né? de propor um grupo para simplesmente tratar as pessoas, porque a gente não está no lugar onde a gente tenha que curar as pessoas. Então, a maior preocupação que eu tenho hoje na interlocução com os advogados é que a gente perceba, com os juízes e com os servidores, qual é o nosso lugar. Porque é só do nosso lugar que a gente ajuda. Qual é o nosso lugar como operadores do direito?
Qual é o nosso lugar? Qual é o meu lugar como juíza? Qual é o lugar do advogado, de um trabalhador? Qual é o lugar de um advogado, de uma empresa? Qual é o lugar do conciliador? Qual que os limites da atuação? Para eu saber qual que é o meu lugar nesses papéis sociais e profissionais, eu preciso saber qual é o meu lugar na minha família. Chave, ponto. Por quê? Por que isso? Porque do meu lugar, eu posso trocar com o outro. Eu costumo dizer assim, né? Nesses workshops que nós fizemos aqui, como em todo lugar que a gente vai no grupo de constelação, as pessoas chegam e falam assim, olha, eu recebi pouco da minha família. E vamos falar a verdade. Tem pessoas que receberam pouco mesmo, em termos de o que acontece depois que se nasce. Agora, a vida, todo mundo recebeu por igual. Nós estamos aqui, não estamos aqui? Há várias pessoas nessa sala, nós recebemos a vida. Então, o que a gente recebe com a vida é aquilo que veio do nosso sistema familiar. Tem gente que recebeu a vida e mais R$10. Tem gente que recebeu a vida e mais R$100. Vamos colocar esses reais com muito Grano Salles, né? Isso é uma metáfora do que foi, do que foi possível para aquele sistema familiar passar adiante, tá? R$10 uma família de dificuldade, R$100 uma família com mais possibilidades, com mais educação, talvez. E eu costumo dizer assim, olha, com R$10, aqui em Goiânia, eu vou na feira do Jardim América, eu faço comida, eu faço um almoço com R$10. Eu não posso comprar carne, eu compro ovo. Não posso comprar uma dúzia, eu compro 2. Eu não posso comprar a selga, eu compro jiló. Entendeu? Eu não posso comprar arroz, eu compro farinha. Mas com R$10, eu juro para vocês que aqui em Goiânia eu faço um almoço para 4 pessoas. Agora, se eu reclamar que meu R$10 é pouco e deixar minha família com fome, é uma postura, né? De quem está reclamando porque recebeu pouco. Essa é a postura que a gente está na nossa família e que a gente leva para a vida. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a postura que a gente tem perante os nossos pais é que define. Se eu uso meus R$10 para fazer comida, olha, daqui a pouco, lá na feira, eu arranjo um emprego, daqui a pouco eu tenho R$20, daqui a pouco eu tenho 50. Tem a parábola na Bíblia sobre isso, sobre os talentos, né? Vamos deixar essa parte para depois, mas tem parábolas e histórias sobre como que você vai, como que você recebeu. Então, tudo começa, né? O pessoal que brinca, falou assim, gente, não vou em constelação não, porque tudo acaba em pai e mãe. A minha professora, né, que é a esposa do Décio, falou assim, não acaba em pai e mãe, começa em pai e mãe. A relação que a gente tem com o pai, a mãe da gente, ela é definitiva. A postura que a gente tem e a forma como a gente lida é definitiva para a gente ir crescendo. E para homenagear e para prestigiar o Dr. Celso, que é amante da PNL, como eu sou também, eu amo dizer que as leis sistêmicas são um mapa. Embora o mapa não seja o território, que é um axioma da programação neurolinguística, o mapa, ele nos dá uma direção e principalmente de acesso ao outro. Ele nos mostra quando pouco, e já é muito, o próximo passo. Um mapa de mundo, você recebe ele na sua família. Te cumpre, é seu dever, é sua obrigação perante a sua família ampliar esse mapa. Porque o que você já recebeu é o que eles já fizeram por você. Se me permite, quantas pessoas, que tem um monte de pessoas, me permite falar um pouquinho mais à vontade. Puta merda! Segue adiante, aumenta o mapa da sua família. Amplia esse mapa, porque o mapa maior tem mais recursos e te dá mais flexibilidade. Te dá mais de um jeito de trafegar de Goiânia para São Paulo. Ou você vai de Goiânia para São Paulo só de bicicleta, ou só a pé, ou você amplia seu mapa, você pode ir de ônibus, de carro, de avião, de carona, sabe? E a pé também. Entendeu? O mapa é bom porque ele é um elo de ligação com a sua família que não se rompe. Porque, na verdade, você fala do mapa, assim, você fala de vai ampliar o mapa sem romper. É o mesmo mapa cada vez maior.
Que ele vai atingir todo o território, a gente sabe que não. O território é incognoscível. O território, ele é não sabido. O território é do reino da espiritualidade. O território a gente não vai alcançar. Bert Hellinger falava isso, ele falou assim, eu não especulo além do que eu posso fazer. Aquilo que é da índole da espiritualidade não é acessível, mas o meu mapa eu posso ampliar. E quando eu amplio o meu mapa, eu carrego o meu sistema familiar inteiro, porque todos nós somos representantes do nosso sistema. Isso é crescer, isso é desobedecer, entre aspas, as lealdades sistêmicas sem romper, oxigenando o sistema. Então, o mapa é ampliar, o nosso mapa de acesso ao outro, essa compreensão sistêmica, elas nos servem de guia de acesso ao outro. E por que, se eu não estiver no meu lugar, eu não tenho condição de trocar com o outro? É porque do meu lugar eu estou tentando salvar, estou tentando me equilibrar, estou tentando ajudar quem não compete, né? Eu estou tentando excluir ou compactuar com as exclusões dentro do meu sistema. Eu vou dar assim, um exemplo da minha família. Quando eu entrei nas constelações, eu tinha a minha primeira gravidez, meu filho, segundo filho, o Alexandre, ele não se considerava ele não se considerava o segundo filho. Porque quando eu fiquei sabendo que estava grávida, foi no dia que eu estava perdendo meu neném, minha primeira gravidez. Então, logo depois veio o Alexandre e ele cresceu assim como se fosse o primeiro. Havia uma exclusão. E havia, sempre que há uma exclusão, há uma desorganização. Na web. Meu coisa aqui falando sozinho. Sempre que há uma exclusão, há uma desorganização da ordem. E aí a pessoa fica se sentindo... os sentimentos comuns de uma pessoa que está fora do seu lugar é a sensação de que não está legitimado, ou de desconforto, ou de não achar tranquilidade, né? Ou de não achar que... Eu já vi relatos em grupos das pessoas se acharem até assim, eu sou uma fraude, uma hora alguém vai me descobrir. Alguém vai descobrir que eu não sou, né, assim. Essas são sensações comuns de quem está fora da ordem. Só que o primeiro filho tem uma característica, o segundo tem outra, o terceiro tem outra, o filho tem uma característica, os pais têm uma característica, conforme o lugar, característica e função, conforme o lugar, o momento temporal que entra no próprio sistema. Então, lugar de pai é de pai, lugar de mãe é de mãe, lugar de primeiro filho é de primeiro filho, de segundo filho, e são insubstituíveis. E meu professor brinca, né, assim, que, por exemplo, tem gente que fala assim, meu ex-marido eu quero excluir, meu atual marido, meu marido, quantos relacionamentos, não importa, é falecido. Os outros são falecidos. Aquele bofe faleceu, não conto. Isso é uma exclusão, assim, ingênua, até, né? Porque lugar de primeiro marido é de primeiro marido, né? Tem gente que, as meninas morrem de raiva quando fala isso, né? Os rapazes também, os homens também. A primeira companheira, a segunda companheira, minha esposa não vai gostar de saber, mas ela é a terceira ou quarta, né? Mas não precisa dela saber, mas desde que você coloque as pessoas na ordem certa, porque do nosso lugar a gente tem os recursos e as funções certas para as quais a gente nasceu, e é do nosso lugar que parte o nosso mapa. Então, inclusão, primeiro, pertencimento, que é a necessidade básica de todos nós, pertencimento e segurança, a necessidade básica do ser humano, isso a gente estuda na PNL, né, doutor Celso? Pertencimento e segurança, as necessidades básicas de todo ser humano. Ordem, meu lugar no mundo, lugar para onde eu nasci, no qual eu estou legítimo. Legítimo. Quero seja um filho, não sem certidão de nascimento, mas se eu estiver nesse lugar entre os irmãos,
eu sou legítimo. Quem quis assim é qualquer pessoa menos do que o cartório, para dizer, né, se eu sou legitimado ou não. Eu sou legítimo. No meu lugar, eu sou legítimo. O filho que nasceu fora do casamento, ele tem seu lugar na ordem de irmãos. E se ele souber disso, não vai ter problema nenhum para ele se sentir legitimado, né? Sim, aí vem a terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio, que é a grande função da justiça, né? Como diz o Dr. Celso, assim, que ele falou muito bonito, né? Que nós, como operadores do direito, nós lidamos com essa balança da compensação. Isso foi a minha maior descoberta, né? Assim, uma vez que eu fui para o meu lugar na minha família, que eu incluí o máximo de coisas que eu pude conceber, né? E isso não é estanque, é uma função para 120 anos, e se tiver outras vidas, para mais outros 120 anos. Né? Não é uma coisa assim, agora eu estou na minha ordem e incluí todo mundo, então eu estou boa para... Não. E também não é uma ordem definida de lei, assim, primeiro essa, depois aquela. As coisas estão, como é sistêmico, elas estão... a soma delas é mais do que elas parceladas, né? A junção dessas leis sistêmicas é muito mais do que a soma das partes ou a soma de cada uma delas. Mas se você se pôs a caminho de estar no seu lugar, sobrou espaço. Pode ter certeza que sobrou espaço para criatividade. Sobrou espaço para enxergar o outro. Eu estou no meu lugar. Eu sou a primeira filha. Eu sou filha da Clarinda e do Leônidas. Né? Eu tenho 3 filhos. Eu sou esposa do meu Júlio, meu 4º esposo. Pronto, gente, eu tô livre, entendeu? Eu não tenho que ficar cuidando do meu pai e da minha mãe, da briga entre eles, da separação entre eles. Eu não tenho que ficar dizendo para o meu filho, assim, olha, vai para o seu lugar, você não é o primeiro, você é o segundo. Né? O meu pequeno que está jogando aqui, se perguntar para ele, Pedro, qual que é o seu lugar? Ele foi o maior da tranquilidade do mundo, eu sou o 7º, entendeu? Assim, sou o 7º, não tem trauma, ser o 7º, é caçula, tranquilo. Né? Então, se sobrou espaço para lidar de forma mais livre com as pessoas, sobrou espaço para trocar. Então, aí você vai para o mundo com seus R$10, com seus R$100 e fala assim, olha, eu tenho R$10, o que você tem? Vamos trocar comigo? Eu tenho alguma coisa para te dar. Eu faço um almoço por R$10, vem almoçar comigo. Aí ele vem e traz uma carne. Entendeu? Eu faço o omelete com jiló e ele traz uma carne. E a gente faz um banquete. Né? Um banquete. O que aconteceu nas minhas audiências? Eu comecei a perceber essas dinâmicas acontecendo ali. E eu comecei a fazer pequenas intervenções. Pequenas intervenções. Fui percebendo que são coisas pequenas. E que eu não preciso mudar o outro, fazer uma constelação para a pessoa que não chegou ali buscando constelação. Ele chegou ali buscando um olhar da justiça. Agora, como? Esse é o grande mérito, né? Porque o olhar da justiça, sim, é através da lei, né? A lei é nossa ferramenta. Eu costumo dizer que eu gosto do termo operador do direito, embora muita gente fala construtor do direito, eu acho que assim, o direito é esse que está posto, é nossa ferramenta. Né? Assim, é um bisturi na mão do médico. Ele vai para a sala de cirurgia, ele tem uma serra elétrica, um bisturi elétrico, um bisturi manual, uma pinça e mil coisas. Aí ele vai falar assim, eu quero esse bisturi. Então, a gente sabe, a gente tem manejo da legislação. É o nosso bisturi. Agora, como
lidar com isso, é o nosso grande ferramental, né? Então, as pessoas não vão para a audiência buscando isso, mas eles buscam, às vezes, eles buscam, como nesse caso que eu contei, eles buscam mais do que a configuração jurídica da questão. Eles buscam olhar, eles buscam reconhecimento, eles buscam afeto. Um juiz que ouve uma pessoa que vem, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, ele transforma essa pessoa. Porque a pessoa sai da justiça, a juíza me ouviu, me deixou falar. Isso se transforma em um acontecimento, ele ampliou o mapa dele. Eu não fiz nada, eu só acolhi. Eu fala, seu Antônio. Eu tenho meus clientes, né? Então, eu tenho meus clientes. Eu tenho um dono de uma olaria lá, de Trindade. Uma vez, eu adiava a audiência e ele ia toda a audiência que eu marcava, ele ia. Por fim, eu perguntei, seu Antônio, o senhor tem dinheiro para voltar? Que a Trindade, cidadezinha aqui, 25 quilômetros, ele falou assim, eu tenho R$70 no meu bolso. Ainda falou, eu tenho R$70 no meu bolso. Porque eu estava falando assim, não vem mais não, tá? O senhor não precisa vir mais não. Porque isso aí é um sacrifício de Trindade. Sabe, assim, uma coisa que, não vou contar a história toda, mas assim, era uma... Enfim, nessa audiência eu encerrei a conversa, né? Porque a autora não regularizava a representação processual. Mas ela não veio. A autora não veio, não regularizou e não veio na audiência. Mas o seu Antônio veio. Eu saí do meu lugar, sentei lá junto com ele. Falei, seu Antônio, conta aqui para mim. Tá tudo bem, o senhor tem dinheiro para volta? Eu tenho R$70. Mas é porque, assim, eu tinha 100 não sei quantos, mas eu peguei um ônibus até a rodoviária de Campinas e depois eu paguei um Uber, senão eu chegava atrasado na audiência e só mandou eu vir, eu não posso faltar. Eu falei, seu Antônio, você não precisa vir mais, não. Então, eu veio te falar assim, olha, ele estava sem advogado, olha, eu vou encerrar esse processo aqui, parar, usar um monte de termo jurídico. Eu falei, seu Antônio, não precisa vir mais, não vai ter mais problema aqui para o senhor pode ir para o Mato Grosso visitar seu filho, pode fazer seu tratamento, que eu tinha um problema lá. Então, assim, uma pessoa que vem e é acolhido de um jeito, de um como diferente, ele sai transformado. E essa transformação não passa em vão na família dele. Isso tem repercussão na família dele. Né? Se você fizer uma enquete assim, com 27 anos de magistratura, fazendo em média 12 audiências por dia, cada audiência com 4 pessoas, sem contar testemunha, quantas mil pessoas eu não atendi nesse tempo? Quantos toques a gente pode dar para a alma dessa pessoa? Então, assim, eu não proponho fazer constelação, mas eu proponho que a gente faça a constelação dos operadores do direito, a gente estude essas compreensões sistêmicas, a gente se coloque no nosso lugar, porque no nosso lugar a gente é rico pra caramba. No nosso lugar a gente é rico, a gente tem a vida. E a gente recebeu isso de um pai, de uma mãe, de uma história familiar. E a gente pode trocar. A gente pode fazer, assim, né? A gente pode fazer banquetes na troca com o outro. E um lugar que dá para trocar muito com os advogados é uma sala de audiência. Né? Tem um advogado lá que eu tentando falar, doutor, essa petição está muito, né? Essa petição, o senhor está assim, fermentando muitos pedidos e tal. E eu não conseguia acessar, e era muito engraçado. Ele falava, doutora, foi o estagiário. Eu falei, pensei que era só eu que ia culpa do estagiário. Doutora, foi o estagiário, eu vou falar para ele maneirar um pouquinho. Porque, doutor, dificulta um acordo, a pessoa chega aqui aborrecida, né? Pede 80 mil, chega aqui e faz acordo por 2. A pessoa chega com pedrada, né? Não chega achando que a coisa é 5 mil, que a gente pode negociar. Ele chega pressionado com os 80 mil que está pedindo. Meu estagiário, eu vou pedir para ele maneirar. Aí um dia eu falei desse negócio e advogado... Gente, a língua... Por isso que eu falo, não dá para fazer constelação, porque advogado gosta de palavra difícil. A gente gosta de palavra difícil. Né? A gente não aprende a falar com o seu Antônio. Né? Tem gente que assim, o reclamante chama eu de dona, chama o juiz de dono, o juiz corrige.
sabe, assim, a gente precisa simplificar certas coisas. Mas tem hora que nós, entre operadores, a gente gosta de palavras difíceis. Aí eu falei para o advogado, doutor, você vai falar do triângulo dramático de Karpman? Aí a anteninha dele, se eu falar que sou petição fermentada, você não está nem aí para mim, né? Mas se eu usar um termo, olha, doutor, pesquisa lá, o triângulo dramático de Karpman. Tá? Você vai ver que essa questão aí fica complicado, que isso acaba se emaranhando, depois fica complicado na sua vida, isso vai comprometer a sua vida também, né? Porque isso gera culpa. Na verdade, o Bert trata muito de culpa, né? O Bert trata muito de culpa. A culpa é algo que é um sentimento que a gente precisa aprender a suportar para poder ampliar nosso mapa de mundo. Mas a culpa é um sinalizador também de que você fez alguma coisa errada contra o seu sistema e que você precisa fazer um ajustezinho. A culpa é nossa amiga. A gente precisa aprender a suportar para saber se essa culpa vai nos levar a pegar o chicotinho em casa e nos maltratar ou se vai propiciar que a gente mude, que a gente amplie o mapa, né? E a mudança, ela é positiva nesse caso. E é a culpa que sinaliza. Porque se você não muda, não ajusta a sua postura, quando você vê que prejudicou o outro, quando você vê, por exemplo, que fez um acordo que não era, que foi além do devido, por conta de uma petição fermentada, o advogado chega em casa, você acha que ele vai celebrar, abrir um vinho e falar assim, o outro é trouxa? Não vai, não. Ele vai pegar um chicotinho e vai se maltratar, porque se sente culpado. Porque a culpa é íncita ao nosso cuidado com o outro. Só que ele não vai fazer como no tempo da Idade Média, com aquele chicotinho com os coisinhas na ponta. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer isso fracassando, ele vai fazer isso brigando com a esposa e com o filho. Ele vai fazer isso de um jeito inconsciente, mas vai fazer. Porque a culpa, ela vem da nossa falta de cuidado com o outro. Então, um acordo em que o advogado sabe, ele sabe, que foi além do devido, não é bom para ele, advogado. Né? Não promove o crescimento para ele, advogado. Então, assim, essa lei do equilíbrio, agora a gente vai ter que lidar, porque agora é momento da gente saber como que lida com o outro nessas trocas, como é que a gente troca conhecimento, que a gente troca em sala de audiência, como é que um advogado troca com o próprio cliente. Essa semana nós estamos fazendo audiência no Sejusc, e eu tô na coordenação do Sejusc, né, fazendo essas audiências. Então, assim, eu tenho visto de tudo no Sejusc em termos de postura de advogados. Então, tem advogado que está abrindo mão de honorários advocatícios para poder fechar um acordo, para poder liberar dinheiro para o cliente, né? Que é o dar máximo, né? É o dar além do que a sua... Ele já trabalhou honorários, é alimento, e ele está abrindo mão, né? Então, eu ainda falei, doutor, você não precisa fazer isso, né? Honorários é tão importante quanto essa verba de aviso prévio, 13º e férias. É tão importante quanto. Não, mas eu quero, o reclamado é meu amigo. Tudo bem. Como eu tenho visto outros advogados, 2 advogados, assim, que não queria reduzir a multa da última parcela do acordo. Pagou 5, faltava só essa. A parcela de 50% né, a multa era de 50%, e a advogada não queria reduzir, não, porque já é coisa julgada, não vou reduzir. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que estão se adaptando de jeitos diferentes. E se vista essa dinâmica sob o ponto de vista da lei do equilíbrio de Bert Hellinger, fica muito mais fácil enquanto mapa de uma postura mais adequada. Tá? Então, assim, para o profissional do direito, a lei do equilíbrio do profissional do direito como um todo, da justiça e dos advogados, a lei do equilíbrio, ela é o centro da nossa atuação no momento. Mas ela fica tão mais brilhante, tão mais produtiva, tão mais enriquecida se nós estivermos no nosso lugar. Quais os nossos limites?
Quais as nossas possibilidades? O que a nossa função nos indica, nos possibilita fazer agora? Eu tenho uma plaquinha lá no meu coisa, lá na minha sala, que é escrito assim, ó, eu deixo escondida, porque nem toda audiência eu uso e não posso usar, né? E meu corregedor achou outro dia, eu tive que assim, gastar meia hora de conversa para explicar, porque estava lá escondido assim, ele achou, não sei como que ele achou, tá escrito assim, eu sou só a juíza. É um plaquinho assim. De vez em quando as pessoas querem me colocar na posição de salvadora, que eu resolva todas essas questões, ou que eu diga quem que é o certo, quem que é o errado, quem que é a vítima, quem que é o agressor, né? Que eles querem me colocar na posição de quem vai intervir no conflito para salvar, eu cato lá minha plaquinha e falo assim, eu sou só a juíza. Eu falo, olha, aqui minha função é só aplicar a lei. Esse é o meu lugar. Claro que eu aplico a lei com como diferente, mas no fundo, eu só faço isso. No fundo, hoje eu só faço isso. E eu quero dizer para vocês assim que minha atuação, depois que eu venho fazendo esses ajustes de postura, está muito mais leve, divertida e criativa. Sabe assim? Porque eu tenho que confessar, eu me defendia dos advogados no começo. Eu me defendia. Assim, ó, vai me tirar do meu lugar. Hoje ninguém me tira do meu lugar. Eu posso estar sentado no meu tablado, como eu posso descer e ir lá conversar com o seu Antônio, ou em qualquer lugar, a gente pode fazer uma audiência sentado na grama, ou aqui por teleconferência, ninguém me tira do meu lugar. E tá leve, tá pesado, enquanto o volume de trabalho só aumentou, só está aumentando. Mas está mais criativo e rico trocar com os advogados dessa forma. Agora, para completar, eu acho que eu já falei demais, eu só queria dizer para vocês uma coisa que eu descobri no livro do Bert Hellinger, que eu vou deixar aqui indicado. Aqui. É um dos livros dele que eu mais gosto, a entrevista que ele deu para a Gabriele Tenhove, uma jornalista alemã, e ele fala, viu, doutor Celso, que esse livro ele fala dos limites da compensação, assunto que o senhor vai gostar de saber. Então, o Bert Hellinger discrimina a compensação, o equilíbrio entre o dar e o tomar, estritamente na relação entre iguais, porque com o pai e com a mãe você não é relação entre iguais, então você não troca, não é relação simétrica, você só recebe e passa adiante. Nas relações assimétricas, você recebe uma cachoeira, vem de trás, passa por você e você passa adiante. Né? É um fluxo desse jeito. Nas relações de simetria, onde a gente estabelece um contrato verbal ou escrito, como um advogado com o seu cliente, o marido com a mulher, os amigos, e eu ouso dizer que maior parte das vezes, no contrato de trabalho, eu faço a interpretação de que o contrato de trabalho é um contrato simétrico, porque tem troca, o empregado não chega de mão vazia, ele entrega alguma coisa, ele tem alguma coisa para dar e troca com salário. Então, para mim, é um contrato simétrico. Isso aí recebe a essas injunções da lei do equilíbrio. Então, se você dá, você tem a expectativa de receber o equivalente ou um pouco mais. E aí, como você recebeu um pouco mais, você fica no impulso de retribuir. Então, você, da sua vez, você dá um pouco mais também e cria um ciclo positivo. E nós não vamos falar aqui do outro lado, que é o negativo, não, porque não dá tempo. Mas tem também a troca no negativo. São relações que crescem. É daí que a gente vê que um office boy chega a CEO de um banco. Chega! Porque ele dá. Na medida que ele recebe, ele dá. É impossível que ele não receba. O Emerson fala, né? Assim, na natureza nada se dá, tudo se vende. Ou seja, se você pega uma coisa, você tem uma expectativa de troca, você tem com que negociar, e você negocia animicamente, você negocia e isso volta. Agora, nesse tempo de pandemia, que é equivalente a uma guerra onde todo mundo perdeu, como é que a gente vai fazer, senhores operadores do direito? Como é que a gente vai restabelecer esse equilíbrio tete a tete, um por um? Que jeito que a gente vai se posicionar, nós advogados e juízes, para recobrar um equilíbrio onde todo mundo perdeu?
Eu já estou vendo colegas meus aqui falando que vai dobrar a pauta. Porque nós estamos sem audiências, nós estamos fazendo o Sejus, que eu estou fazendo a vara também e tal, mas tem o acervo que foi retirado de pauta. Como é que a gente vai fazer? Eu vou me desdobrar, além das minhas possibilidades físicas, para dar cobro numa crise que é pandêmica. Ou como que a gente vai fazer nos acordos, senhores advogados? Como é que nós vamos fazer isso? Se não há como, assim, aqui perdeu o emprego, mas aqui perdeu a empresa. Que jeito? A Ibert traz uma solução linda nesse livro, falando da guerra. O único jeito da gente pensar no equilíbrio nesse momento é reconhecer que perdemos todos, abrir mão desse equilíbrio estrito e começar de novo, todo mundo. Olha que coisa linda. Olha onde chega esse equilíbrio. Começar de novo. Nós temos que abrir mão de que haja um equilíbrio no tete-a-tete, no 1 a 1. Para que a gente veja um equilíbrio em um tom maior, mais amplo. Um arco de retorno também que você não enxerga, porque ele é mais amplo, você não sabe o efeito sistêmico daquilo que você fez. Você não vai ver, a pessoa não vai receber tudo que ela perdeu, mas a gente vai abrir mão dessa compensação estrita e todo mundo começar de novo. Achei isso lindo, lindo. Então, era esse o recado que eu queria passar, né, para vocês. Eu acho que até falei além da conta aqui e estou à disposição, se quiserem, se tiverem alguma pergunta. Tá? Passado o tempo, a gente fica aqui, né, doutor Celso, um bom tempo. Mas pegando o seu gancho, doutora Wanda, como é lindo quando a gente tem falado um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da pandemia, que serão os desapegos, né? Muitos lutos vão ser vivenciados, e não só com a morte física das pessoas, mas muitas coisas elas vão passar por um processo de desapego para que outras possam surgir. E aí o que você falou da criatividade é essencial, né? Quando você estava falando das relações do trabalho, do triângulo, né, da análise transnacional, e você tem a plaquinha, né? Quando eu tenho algum caso que para mim às vezes também está difícil, eu já falei aqui, eu pego os nomes dos clientes e busco o nome dos pais e coloco ali, então, de uma forma, como eu sou visual, algo que, de alguma forma, eu posso olhar e visualizar. Ali ele tem os pais dele, os pais certos. Eu sou só a advogada nesse processo, né? Porque daí a gente volta para o lugar de querer salvar. Não sou responsável pelo destino, né? Estou a serviço de algo muito maior. Teve uma pergunta aqui, doutora, se esse grupo de estudos do livro, ele é aberto. Nossa pretensão era fazer, esse grupo de estudos surgiu dos nossos encontros de constelação trabalhista, ele surgiu daí, né, de forma a dar mais consistência para isso. Nós tínhamos intenção de fazer constelações e fazer encontros vivenciais e trabalhar os temas dos operadores do direito. Mas aí veio a pandemia, nos isolou e os advogados falaram assim, vamos fazer pelo Zoom. Então, nós vamos fazer pelo Zoom. Enquanto tiver virtual, é só me mandar o nome que eu incluo no grupo, tá? Enquanto tiver virtual. Mas depois, assim que a gente tiver a oportunidade, nós vamos fazer presencial. Já tinha data, já tinha o local, já tinha o rachachá, que a gente ia rachar, né? Assim, tudo. Então, assim, por enquanto, sim, nós vamos fazer virtual. Então, quem perguntou se poderia participar, manda aqui para mim, por favor, no privado, o nome do telefone, que aí eu peço isso. E já quero também deixar registrado que quando voltar no presencial, eu quero conhecer o projeto. Eu sou uma pessoa que gosto de conhecer os projetos do Brasil, acho sempre tão importante, que é uma forma de a gente, nesse contexto, igual a gente tem falado, de aprendizado, né? Aqui a Laudineia. Doutor Celso. Laudelina, doutora Laudelina, pode deixar que já vou incluí-la. Ela é daqui. Ela é Laudelina que quer.
Nós vamos fazer uma Mas eu live. também! Nós vamos fazer uma live. Eu estou fazendo live todo dia, vou falar para vocês. É live prato, live roupa, live tênis de menino, estou fazendo live. Mas de vez em quando a gente faz umas dessas e eu combinei com a doutora Laudelina semana que vem. Pode deixar a doutora Laudelina. Isso. Só deixa eu avisar aqui. Quem quiser, então, participar do grupo, manda aqui para mim o WhatsApp no privado, que aí depois eu indico para a doutora Wanda. Até a doutora Elza aqui, que é da Comissão de Direito Sistêmico de Poços de Caldas, está nos acompanhando. E também já pediu live, só que não live prato, live de... Vou fazer também. Informação. Vou fazer. Vou fazer. Se nesse grupo aceitar aprendiz, eu vou mandar também para a doutora Roberta. Olha, pode me dar, doutora, seja bem-vindo. Nós estamos falando de homens aqui nesse grupo, tem muitas meninas, ótimo. Viu? Mas, doutora, eu gostei muito da tua apresentação. Se eu comecei apaixonado, eu estou saindo da live mais apaixonado ainda. E tem um tema que a doutora colocou algumas vezes, que é esse entendimento do nosso lugar. Eu acho isso tão fundamental, mas tão fundamental, porque isso, se a gente entender qual é o nosso papel, desaparece o negócio que o pessoal tem por aí, uma tal de ansiedade. Né? As preocupações, o problema do desequilíbrio que a doutora colocou. Eu falo que a gente tem que estar muito preocupado com a nossa congruência. Né? Toda vez que a gente sai dessa congruência, realmente a gente age de forma diferente das nossas crenças, esse desequilíbrio ele vai acontecer e a gente vai sentir de alguma forma. Tem um outro lado também, que acho que a senhora não colocou, do negativo, né? Que algumas crenças, tem algumas pessoas que agem de forma que entendemos não ser a mais positiva, mas ele age com uma crença tão forte que ele não está em desequilíbrio, né? É aquele que tenta tirar o máximo e acha que está... Acha não, ele tem a certeza, a crença que ele está certo. Né? Mas eu acho que para o advogado, essa necessidade de conhecer o seu lugar é de fundamental importância. Né? Principalmente, não falar principalmente, é que nós estamos aqui tratando do direito do trabalho. No direito do trabalho não dá para a gente trabalhar só pelo empregado ou só pela empresa. A gente acaba... por vezes, atuando de um lado ou do outro. E se a gente não tiver esse entendimento de qual é o nosso papel, a gente acaba levando alguns vícios para um lado ou para o outro. Se eu advogo muito para empregado e eu tento me colocar no papel do empregado, eu esqueço que eu sou um operador do direito e quando eu for defender o outro lado, o empregador, eu posso sentir dificuldades de fazer uma defesa, eu posso sentir dificuldades de fazer uma leitura adequada do meu cliente. Né? Então, eu acho esse ponto que a senhora colocou, dentre de tantos que a senhora colocou, eu achei fantástico, porque realmente é uma preocupação que eu tenho, que eu percebo nas pessoas, a ansiedade, o medo. Agora, nesse momento de pandemia, nós vimos no nosso grupo, mesmo nos grupos, né, do WhatsApp, de Itaquera, algumas pessoas com problemas de depressão, problemas emocionais, a gente percebe que é essa falta de entender qual é o nosso lugar. Né? Em que momento que eu estou? Hoje eu estou com R$10. E o que a senhora colocou, eu acho divino, porque eu falo muito isso. Se eu acordei, eu já estou com um dia ganho. O que vier no resto do dia... Né? Então, eu já Vamos acordei, celebrar. Acordei, eu já estou com R$100 no bolso, né? Nem 10. Né? Depois o que vier é lucro. Isso daí acho que faz com que a gente entre num certo equilíbrio e consiga transferir isso para o nosso cliente na relação com o outro lado. Né? Desculpa ter falado tanto. Não, pode ficar à vontade. Eu sou apaixonado pelo tema. Eu estava conversando com alguns colegas. A doutora colocou da análise transacional, é uma coisa que eu não posso falar a data, né? Porque parece que eu sou muito mais velho, né? Mas foi em 85, 86 que eu me envolvi com análise transacional, antes treinamento autógeno, e eu estudo essa questão do comportamento desde 70 e pouco, né? E é interessante que a gente vai percebendo que esses conceitos eles vão amadurecendo. Né?
e vão indo para a parte prática, né? Para a parte profissional, porque antes era só contemplação, né? Você cuidava do teu pessoal e não conseguia transferir isso para a área prática. E a gente vê hoje a doutora conduzindo os tribunais com essas ferramentas, né, que trazem mais humanização realmente para as relações e voltam para o cerne, acho que para o ponto principal, que é essa questão do desequilíbrio. Né? Sim. Traz o equilíbrio de novo para as relações e depois se no final houver uma compensação, alguma compensação, ela vai ser feita de forma mais natural, de forma mais equilibrada, né? Falei muito, né, Roberto? Desculpa. Não, fica tranquilo. Bert Hellinger, eu acompanhei presencialmente o Bert Hellinger no Brasil mais de 10 anos. Desde que eu comecei, toda vez que ele vinha, comecei a entrar em contato com essa filosofia dele. Toda vez que ele vinha, eu corria atrás. É Brasília, São Paulo, Águas de Lindóia, o interior aí. E eu via ele falar muito disso, né? Que ele atendia muito famílias, casais, e o primeiro impulso dele, quando a pessoa chegava falando mal, a mulher chegava falando mal do marido, ou do pai, ou da mãe, ou o marido chegava falando mal da esposa, o primeiro impulso dele era incluir o excluído. E nos últimos encontros, eu acho que foi o último presencial que eu estive com ele, assim, que foi um grande presente que ele me deu, porque ele falou pessoalmente para mim, é uma pergunta minha, que eu acho que foi a despedida, foi em 2018 em Brasília, em 2019 ele faleceu, acho que foi 2017 ou 2018 em Brasília, que eu perguntei para ele qual que era o grande negócio de ser juiz, né? Assim, uma pergunta assim, né? Tô a grosso modo, foi isso, né? Ele me olhou profundamente, assim, né? Com aquela bondade dele. Ele falou assim: eu sou juiz há mais de 50 anos. Eu falei, fiquei curiosa, né? Como assim? Ele falou assim, porque eu uno aquilo que acha que está separado. O grande trabalho do juiz é unir aqueles que pensam que estão separados. Porque pensa, gente, isso a gente vê muito claro num casamento que se desfaz, né? Óbvio que eles estão unidos. Mas na área trabalhista o campo está aberto e as pessoas não enxergam que existe um vínculo, uma conexão entre reclamante e reclamado. Então, assim, eu costumo dizer que é um campo a desbravar e que tem emoção e uma riqueza de emoção para a gente atuar. Eu acho maravilhoso atuar na Justiça do Trabalho. Eu acho incrível os afetos que se passam. E eu acho incrível a necessidade que as pessoas têm de reconhecimento e de reconexão. Né? Então, assim, é isso que o senhor falou. Assim, o primeiro impulso é convidar o outro a ingressar. O constelador, o juiz e o advogado fazem exatamente isso. Incluir aquele que está excluído. Não no discurso, né? Assim, não, mas no seu coração. Quando você dá um lugar para o excluído no seu coração, você se torna, que isso que o senhor falou, que eu acho lindo na PNL, se torna congruente. Então, toda sua expressão corporal, seu pensamento, o seu sentimento e sua expressão verbal vão estar alinhadas, né? Porque o que a gente vai fazer e falar é imediatamente sentido pelo outro. Porque se há alguma coisa que o outro percebe imediatamente, é a sua postura, se está congruente ou não. Qualquer um percebe. Né? É isso aí. Não, e quando você trouxe agora essa reflexão da área do trabalho, que precisa de reconhecimento, a área do trabalho está totalmente ligada aos alimentos, que está relacionada aos pais, né? Então, essa primeira grande conexão. O pessoal aqui está agradecendo demais, falaram que querem mais lives, a Elza, tinha aqui pessoal do Espírito Santo, e aí a gente vai se direcionando aqui para o final, com aquele São assuntos que eu sempre falo, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando tranquilamente, que são temas que aquecem o nosso coração, que a gente gosta bastante e que de alguma forma a gente acredita. Então eu vou passar a palavra para a doutora Isabel para fazer as considerações finais dela, para a gente ir encerrando. Conseguiu?
Conseguiu. Vamos ver aqui se... Bom, acabaram os barulhos externos. A doutora Wanda disse que não seria uma aula, mas, assim, como nos enriqueceu a cada encontro e a cada tema, a gente vai agregando, a gente vai conhecendo mais um pouquinho, né, doutor Celso, do direito sistêmico. Verdade. E eu acredito muito que a gente precisa se autoconhecer. E eu acredito que está meio linkado com você se colocar no seu lugar. Então, quando você se coloca no seu... Você precisa se conhecer para entender qual é o seu lugar. E esses encontros, eles têm, assim, nos enchido e nos preenchido. São tardes, assim, que sentiremos falta, doutora Roberta, porque ela já está se organizando para outras atividades, né? E a gente entende porque precisamos aí retomar as nossas atividades, ainda que remotamente, mas, assim, a gente vai mudando cada dia. Eu posso dizer por mim que a cada dia, a cada encontro que eu participei, eu mudei um pouquinho, né? Você evolui um pouquinho. Eu gosto muito da comunicação não violenta e todos esses encontros a gente vai percebendo quão suaves são as falas, que você pode chegar no outro de uma forma diferente, que uma sementinha que você vai plantando ali, ela vai florescendo, a gente contagia o outro e é um momento que a gente precisa estar junto, a gente precisa estar próximo do outro e às vezes, principalmente no nosso lar, da nossa profissão, mas no nosso lar, porque muita gente está no home office. E quantas tardes a gente passou aí falando sobre essas relações familiares e, por fim, somos um só. Seja quando nós estamos no trabalho, quando estamos na nossa casa. Então, eu agradeço a doutora Wanda pelas explanações, pela sua partilha, por dar um pouquinho, nos doar o seu tempo, que é tão importante, o tempo, né? Para trazer aí as suas considerações. Doutor Celso, obrigada por aceitar aí o desafio. Doutora Roberta, obrigada por unir esse trabalho que fez essa conexão. A cada presidente que passou por aí, como eu disse, né, já até me desculpa em nome dos diretores, que cada um está, doutor Eunice passou por aí, cada um está se dividindo entre as demais atividades, e aos presidentes também de comissão e pessoal de outros estados aí, doutor Roberto, tem pessoal do Espírito Santo, acho que tem gente da Bahia, se eu não me engano, que eu ouvi comentando aí, enfim, Poços de Caldas, né, é isso, uma conexão de amor. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada. Vou passar para o doutor Celso também fazer ali as considerações dele finais. Eu só tenho a te agradecer, doutora Wanda, pelos ensinamentos, pelas palavras, pelo teu tempo, realmente. Eu saio, nossa, muito feliz. Acho que minha cara já diz. Muito feliz. Muito obrigado, Roberto, pelo convite. Foi maravilhoso estar com vocês aqui. Eu que agradeço, doutor Celso, pela disponibilidade também. E assim como eu faço nos outros encontros, eu sempre trago muitos recursos das cartas nos trabalhos que eu faço, seja dentro do fórum ou atividades, né? Então, eu sempre tiro 2 cartas para cada encontro, que eu utilizo como recursos, e aí a gente vai vendo o quanto que é conexão, né? A primeira qualquer conflito é o início da solução. Então, nós falamos de conflito, trouxemos várias informações sobre isso, e o quanto a gente percebe que, através disso, ela pode trazer mais informações do próprio sistema e unir realmente o que está separado. E a outra, trazendo um pouquinho do que a doutora Isabel falou, estamos todos conectados através de uma teia invisível, que eu acho lindo também, e é bem isso, como todos nós estamos conectados. E hoje a Lívia, ela já saiu, mas eu sempre falo que as conexões não são à toa. Hoje eu estava com a minha xícara do pessoal de Espírito Santo, quando eu estive lá para falar de direito sistêmico, e ela aqui presente. E eu até então não tinha pego. E hoje, quando tinha uma representante de Espírito Santo,
Eu falei, hoje vai ser com essa caneca que eu vou fazer o nosso encontro. Então, enquanto a gente vai vendo as sincronicidades em tudo, né, doutora Wanda? Quando eu chamei ela, eu falei, preciso falar com a doutora Monique. Aí, passando no dia seguinte, quando ela deu o ok, doutora Wanda e doutora Monique juntas numa live com o Marcos Castro, eu falo, gente, que universo maravilhoso. Então, assim, eu queria agradecer profundamente por você ter aceitado esse recurso do tempo realmente de se colocar disponível, trazer essas reflexões de uma forma leve e carinhosa. Assim, eu só estou realmente, as palavras que eu tenho agora é só gratidão. Muito, muito obrigada. E se você quiser fazer alguma consideração final... Eu quero me despedir agradecendo também, né, a oportunidade, o tempo de vocês virem aqui, afinal de contas, e final de tarde, todo mundo cheio de compromissos em casa. A Isabel com a casa cheia de criança, que eu ouvi o barulhinho de criança. São as crianças do condomínio. Então, que seja as crianças. Final de tarde. Final de tarde, todo mundo fazendo os balanços do dia em casa, né? Se preparando para uma jantinha ou para uma caminhada, ou, enfim. Agradeço que vocês tenham vindo, agradeço o convite, é uma interlocução muito rica, agradeço pela confiança e sigamos juntas e juntos, conectados nessa grande teia que nos une, né, de uma forma tão bonita. Façamos o pequenininho, façamos a nossa parte só, né? A gente não precisa mudar o mundo e acabar com a pandemia. A gente precisa só fazer do nosso lugarzinho e é isso que a gente faz quando a gente se encontra aqui, né? Um insight que, por meio de uma experiência trocada, é acendido no outro, é uma luz que ele segue, né? Foi através de luzes que se acenderam no coração da gente, luzes seguidas, que nos trouxe até aqui, né? Imagina, eu tive muitas luzes que se acenderam no meu coração a partir dessa conversa, né? E eu costumo brincar que eu sigo as luzes, eu não sigo as certezas, né? Eu não tenho certeza de nada hoje, eu sigo aquilo que se mostra. Então, assim, foi lindo, agradeço imensamente a confiança e o convite e sigamos conectados. Muito obrigada. Elza, a doutora Elza aqui, né? Sigamos, já vamos marcar uma data para Poços de Caldas, doutora Wanda. Ela está aqui só. Esperar passar, até pessoalmente a gente se encontra também através desse meio também, então a gente já está ficando acostumado com isso. Não é? Wanda, gratidão, gente. Gratidão a todos. Eretúzia. É você que é da... Eu acho que você que é da... Opa, pera um pouquinho. Que eu bati aqui. Da Bahia é Doroteia, acho que ela já Doroteia, saiu. Né? Então tá bom. Gente, gratidão, viu? Obrigada. Obrigada. Gente, até a próxima. Tchau.